Aqui na vista lateral, né? O artigo fala sobre a vista lateral. A vista lateral, geralmente, olha, eu tenho 5 tipos de postura predominante. Que a gente vai ver qual tipo de postura que a pessoa tem. Qual tipo de postura o indivíduo se enquadra. Eu fazia isso muito na graduação. Né? Eu trabalho em grupo, para ele tirar foto de perfil e tentar linkar com esses tipos posturais. Nem sempre bate 100%, mas a gente, na maioria das vezes, a gente consegue encaixar, tá? E olha que interessante. Pessoal, ó, aqui é uma postura considerada ideal ali, ó, fio de prumo, passando nos eixos articulares, ó. Sempre a gente faz uma análise de baixo para cima. Ó, aqui na frente do maléolo, o fio, né, de prumo que está relacionado à linha gravitacional passa na altura de cuboide, no meio do joelho, trocânter maior do fêmur, aqui na crista ilíaca, nos corpos vertebrais lombares e cervicais, um pouquinho à frente da torácica, e aqui beliscando a orelha, tá? Vou ser bem permissivo aqui. E aí a gente vê, né, o formato sinusal aqui em S da coluna vertebral num leve S, né, um leve contorno. Aqui eu tenho o quê? O primeiro tipo de alteração desse padrão de alinhamento ideal, que é a postura sifótico-lordótica. Aqui, olha a pelve como já está, ó. A pelve em neutra, eu tenho uma relação entre a espinha ilíaca antero-superior e o púbis. Olha essa pelve, eu tenho, isso eu vou mostrar para vocês, tá? A espinha ilíaca antero-superior na frente do púbis, o sacro mais na diagonal. Olha aqui, ó, a carga está mais no posterior, ó. Aqui, ó, olha a diferença dos corpos vertebrais relacionando o eixo de carga da postura e aqui nas partes das facetas articulares posteriores. Olha como tem mais afastamento da torácica, como essa curvatura é maior. Então eu tenho um S mais pronunciado, né? Então eu tenho uma postura sifótico-lordótica. Olha a questão do abdômen aqui, ó. Tá? Olha o abdômen aqui como está mais reto. Olha da hiperlordose, olha como deu uma protusão abdominal. Olha como a costela deu uma deprimida aqui na costela e essa protusão abdominal. Aí, se a gente fala em prescrição de exercício referente ao tipo postural, a gente observa aqui, ó, a parte de cima aqui tá deprimido. Essas costelas estão deprimidas. A parte de baixo está alongado, né? Esse púbis que era aqui, ó, estava nessa posição, foi para baixo. Por quê? Porque toda a bacia, toda a pelve, ela girou para frente, no sentido da anteversão. Então aqui, ó, comprimiu e aqui alongou, tá? Ótimo. Aqui os outros tipos posturais de Kendall, tá? O que a gente vê, ó? A gente viu o sifótico lordótico. Esse aqui, ó, todo retificado. Coluna inteira não tem o S, né? Olha a pelve aqui, tem uma retroversão. O que é retroversão? Anteversão da pelve, o pubis estava atrás da espinha ilíaca aqui. Aqui a espinha ilíaca está atrás do pubis, ó. Olha, o sacro que estava mais horizontal, aqui está mais vertical. Olha a coluna toda reta, olha a compensação na coluna da cervical aqui, né? Geralmente, o corpo, ele faz a compensação que for para manter o olhar no horizonte. Porque o olhar é o maior captor de estímulos, né? Que a gente tem. É o órgão sensorial predominante. Então, o olhar é dominante. Então, mesmo uma postura de um indivíduo muito hipersifótico, o que ele faz? Ele faz uma compensação na cervical para manter o olhar para frente. Para ele ter uma capacidade de captação de informações sensoriais melhor, tá? Então essa postura mais retificada ali, né? E temos uma postura, essa lordótica pura, que geralmente está muito associada a mulheres, que é o quê? Uma anteversão da pelve, uma hiperlordose lombar com uma extensão da coluna torácica. Isso é uma postura muito comum em mulheres. E essa postura Swayback, que é a postura do sedentário. O que é a postura do sedentário? Tá?
Por que a gente fala isso? Porque geralmente é uma postura, o nome sway back ou postura relaxada, que tem na literatura. O que acontece? O que é essa postura? É exatamente essa postura aqui assim, ó. Deixa eu desligar. É uma postura. Pode desligar aqui o que é isso. É uma postura assim, ó. A pessoa fica assim, tá? Vocês vão ver, a partir de agora, tipo, vocês vão observar esses padrões de postura. O que acontece? Por que esse padrão de postura é declarado, né, denominado sedentário? E uma outra coisa importante vocês, às vezes pode ter uma transição da postura. Então, por exemplo, imagina um cara que fica, sei lá, um guardinha do banco, né? Ele começa o expediente, fica em pé, fica posturado, tal. Ao fim do dia ele está assim, né? Tipo, várias horas em pé ele está assim, porque ele vai fadigando, vai cansando. Quando a musculatura entra em fadiga, o que acontece? Quando eu faço, por exemplo, vários bloqueios articulares, né? Vem cá rapidinho. Olha que interessante. Você não pede para a pessoa, quando vai. Não vocês, mas os professores de educação física, geralmente eles pedem para o indivíduo fazer elevação lateral com uma leve flexão do cotovelo. E não com o cotovelo totalmente estendido. Tá? Porque quando eu tenho uma leve flexão de cotovelo, eu distancio o tendão dos flexores do meu eixo articular do cotovelo. Por quê? Porque esse distanciamento aqui, ó, da linha de tração, vou falar do bíceps, mas os demais flexores, eles ajudam a manter uma contração constante, porque eu tenho um aumento do braço de momento muscular, que é a distância da linha perpendicular do músculo com relação ao eixo articular. Isso aciona o bíceps e ajuda a proteger a articulação. Quando eu estendo, eu colo essa linha muito próxima do eixo articular. Então eu praticamente tiro a participação do bíceps na dissipação de carga no cotovelo, para fazer elevação lateral. Tá? Por que eu preciso disso? Porque quando eu faço uma elevação lateral, meu deltoide está puxando para cima o meu húmero. O peso do antebraço, da mão e da carga está jogando para baixo. Ó. E no meio, ó, eu tenho uma força de cisalhamento, de direções opostas na articulação do cotovelo, tá, que está sofrendo essa carga. Quando eu tenho uma leve... quem que vai me sustentar aqui? O ligamento, cápsula, encaixe ósseo, mas quando eu tenho uma contração de bíceps, o bíceps ele amortece, ele ajuda a dissipar essa carga, o componente muscular, tá? É a mesma coisa aqui, obrigado, pode ir. Quando eu estou aqui, ó, por isso que a gente fala, no leg press não estende tudo. Por quê? Porque eu mantenho uma leve flexão. A leve flexão ajuda a persistir uma contração muscular que dissipa a carga. Se você colocar no YouTube lesão no leg press, você vai ver que geralmente a pessoa está em fadiga, são em várias repetições e em hiperextensão. Pumba! Daí você ultrapassa o limite de aceitação de carga daqueles tecidos e acontece a lesão. Beleza. Então a pessoa faz o quê? Ela está aqui, ela trava em bloqueios porque eu diminuo a participação muscular. Diminuo a participação muscular, diminuo o gasto energético. Então eu travo o joelho em extensão e travo o quadril, ó. Por isso que eu jogo quadril em extensão. Jogo quadril, extravei aqui, eu não preciso de contração. Travado, eu fico aqui, ó. Pronto, encaixei, eu fico uma hora aqui parado. Tá? E aí o que vai acontecendo? Eu vou tornando mais cifótico, porque vou cansando a musculatura de tronco. Então eu fico com essa postura. E para manter o olhar para frente, fico no cifótico lordótico. Então é uma pessoa, geralmente, que tem controle nenhum da secção média do corpo. Então ele tem que trabalhar estabilizador, tem que trabalhar força contra a gravidade. Por isso que a gente fala que a postura do sedentário, esse sway back. Tá? E o travamento é mais vulnerável.